Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jardel, eu vou falar aqui sobre essa talk com um nome muito estranho, que parece uma Carrie. Parece não, né? É uma Carrie SQL. E a gente vai entender um pouquinho o porquê, né? O intuito de eu ter colocado esse nome aqui na talk, né? Então, vamos lá. Só uma pequena apresentação, né? Quem eu sou. Então, eu sou do interior do Ceará, lá de Juazeiro do Norte. Sempre gosto de frisar de onde eu vim, da terrinha, né? Eu sou engenheiro de software, minha profissão é engenharia de software já há muitos anos, mas, na verdade, no fim das contas, a InfoSec e Cybersecurity é a minha paixão, minha grande paixão, e eu sempre estou nos eventos, palestrando ou organizando campeonatos de CTF, e eu também sou digamos, entusiasta de pesquisa de vulnerabilidades, né? Não sou o maior especialista disso, mas estudo bastante e já encontrei algumas falhas, algumas CVEs, e sonho em um dia trabalhar e ser a minha profissão isso, né? Só que eu tenho algumas coisas que eu também me dedico, né? Então, por isso que eu não posso me dedicar totalmente a pesquisador. Eu sou um cofundador também do Hacking Cariri, uma comunidade de hacking, que estamos organizando o CTF aqui da B-Size esse ano passado também, e sou um carinha de TI mais ou menos competente aí, né? Tento me esforçar para poder estudar. Eu estou um pouco nervoso, só para poder quebrar o gelo. Um fato curioso, a minha cachorrinha, ela me ajuda nos estudos, né? Então, sou tão nerd que o nome dela é Ada Lovelace. Então, primeira programadora da história. Então, eu estava fazendo o pair programming aqui, ela estava revisando o código comigo. Então, ela é minha companheira aí nos estudos e nas pesquisas. Mas, antes de eu falar de fato do que a gente vai ver aqui, que é da ferramenta, eu queria dar alguns passos para trás primeiro, para a gente poder entender lá na frente, né? Então, acho isso bem importante, a gente sedimentar o nosso conhecimento agora. E o intuito que a gente está falando vai ser dessa talk, vai ser sobre pesquisa de vulnerabilidades. Então, é bom primeiro a gente começar a definir o que é para quem não entende ou para quem ainda tem um pouco de dúvida, o que seria. Então, o processo de pesquisa de vulnerabilidades é um processo onde você vai analisar um protocolo, um software, um algoritmo, né, de algum produto relacionado, por exemplo, pode ser um Windows, sei lá, o Linux ou qualquer um outro. E ele não necessariamente envolve apenas engenharia reversa, mas inúmeras outras técnicas, como, por exemplo, code review, análise estática, análise dinâmica e também fuzzing, debugging e vários outros. Então, o processo de pesquisa de vulnerabilidades vai utilizar basicamente tudo isso que a gente tem aqui de possibilidade de ferramentas e técnicas, né? Engenharia reversa, fuzzing, debugging e tudo mais. Então, esse é a definição. E aí a gente pode fazer isso de várias formas, como foi comentado, né? A gente pode, por exemplo, num contexto de engenharia de software, que é o meu caso, né, enquanto profissão ali do dia a dia, utilizar a modelagem de ameaças, encontrar falhas e vulnerabilidades numa aplicação antes dela ir para a produção. Esse é o objetivo do threat modeling, na modelagem de ameaças. E existem, a mais conhecida é o STRIDE, né? Ali está EX, ali
botei tudo em inglês, mas o EX ficou em português. Mas o Stride é a técnica mais conhecida de modelagem de ameaças, criada pela Microsoft, onde você utiliza ele para uma gama de possibilidades de encontrar vulnerabilidades antes do código ir para a produção. Isso é mais no contexto de engenharia de software, mas eu coloquei aqui também. Tem outras formas, como, por exemplo, code auditing, né? Então, algumas ferramentas ali mais ativas, né, no seu código enquanto você está desenvolvendo. Como, por exemplo, o ESLint Plugin Security, o Bandit, que é para Python, GoSec, que é para Golang, e inúmeros outros. Como eu falei, tem a análise dinâmica também, então a maior parte deles ali vai ser fuzzing e debugging também. Então, só isso aqui de fuzzing e debug dá não só uma talk, mas inúmeras outras de cada técnica, ferramenta e outras coisas que dá para fazer. Mas o nosso foco, está até em negrito aqui, é análise estática de código. E tem inúmeras coisas e ferramentas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, softwares de análise de composição de software, CodeQL, que é o que a gente vai ver, esse é o nosso principal foco de estudo aqui hoje, SendGrip e SonarQube também. Então, agora com algumas definições, vamos só para mais algumas outras e aí a gente vai chegar no conteúdo de fato. E aí, o que é a análise estática de código? A análise estática de código, ela se refere à prática de você utilizar ferramentas para destacar vulnerabilidades de forma estática no código, né? Onde você não vai, de fato, rodar o programa e mandar vários payloads lá de SQL injection, de command injection, alguma coisa do tipo. Você vai pegar o código estático, como, sei lá, clonou do repositório do GitHub, e ele vai e clona esse repositório. Então, ele vai utilizar inúmeras técnicas para isso, como, por exemplo, Taint Analysis e o Data Flow Analysis, né? O fluxo dos dados naquele programa. E o Taint Analysis a gente vai entender aqui de uma forma mais prática o que ele é e por que ele é muito importante. Realmente, ele é muito importante para análise estática de código voltado para vulnerabilidades. Então, quando a gente pensa em buscar alguma vulnerabilidade, por exemplo, vamos pensar em uma falha que é muito comum e que está aí há muitos anos, né? SQL Injection. Eu acho que é a falha mais manjada do mundo, digamos assim. No SQL Injection, a gente tem que ter um padrão. E com esse padrão, a gente consegue fazer essa análise estática, né? A gente consegue, digamos, entre aspas, procurar no código por strings que estão concatenadas com o input controlado pelo usuário. Esse é o principal padrão que a gente tenta identificar numa análise estática. Strings concatenadas que são controladas pelo usuário. Então, se a gente for imaginar isso, entre aspas, digamos que a gente queira fazer isso manualmente. Eu posso ir lá no código, né, eu clonei um repositório de algum projeto open source, clonei um repositório e procuro, entre aspas, tá? Uma coisa bem rudimentar aqui. Aspas duplas, aspas simples, mais. Isso representaria o quê? Aqui, ó, select, aspas duplas, aspas simples, mais e um input. Beleza, é uma coisa muito rudimentar isso, mas é um padrão que a gente sabe que a gente consegue identificar. E isso é o que a análise estática faz, tenta identificar esses padrões. Aqui está o principal padrão, né, de um SQL Injection, existem outros, existe o SQL Injection e várias outras formas, mas vamos definir aqui o padrão, que é uma string concatenada em carries SQLs que são mandadas ao banco de dados sem validação. Então, já temos um padrão em mente, já sabemos o que procurar se a gente fosse fazer uma análise estática de código buscando SQL Injection. Mas vamos ver outros exemplos também. Vamos ver um buffer overflow, né? Um estouro de buffer ali. Pode ser na pilha, na heap, qualquer um outro. Qual que é um padrão de código? Aqui está um padrão vulnerável. É uma string que é recebida pelo usuário como parâmetro e ela é copiada para esse buff com a função strcopy. Só que a função strcopy ela não faz bound checking, ela não faz a verificação de tamanho para a string que ela está copiando, para a variável de memória. Então, se eu mandar um input maior do que ele vai receber na string, ele vai crashar, vai quebrar a aplicação. E isso permite até execução de código remoto em muitos casos. E aí, não só esse, mas inúmeras outras funções do C não fazem bound checking. A gente vê exemplo de buffer overflow por aí, não é só de strcopy, mas existem inúmeros outros, snprintf, gets, fgets e vários outros. Então, como é que a gente pode definir esse padrão? Utilização de funções que não fazem bound checking em uma variável de tamanho limitado. Esse é o nosso padrão. E vão guardando esses padrões aí para quando a gente chegar na parte um pouquinho mais prática,
que a gente vai ver como utilizar isso para procurar esses padrões em um código. Então, a gente já viu 2, eu vou mostrar mais 2 aqui para vocês. Essa falha não é tão conhecida, mas é muito comum em linguagens que têm o tipo de herança por protótipo, e o principal que usa esse tipo de herança é o JavaScript. Então, essa falha de prototype pollution, ela permite você, em alguns casos, fazer execução de código remoto, mas em todos os outros, fazer pelo menos um DOS na aplicação. Então, eu consigo, com um payload ali malicioso, especialmente construído, quebrar uma aplicação enfim, em qualquer lugar e, em alguns casos, execução de código remoto. Por exemplo, a gente vai ver uma falha aqui que foi descoberta esse ano no Kibana, né, uma ferramenta muito utilizada aí pelo pessoal de engenharia de software e tal, e ela tinha uma falha não só uma falha, inúmeras falhas de SQL, de prototype pollution, e ela permitia execução de código remoto. Então, vamos definir também, para o prototype pollution, qual seria o padrão que a gente pode pesquisar em um código. Então, a atribuição a um atributo de forma insegura em um objeto que herda do object prototype. Então, esse é o tipo de definição de prototype pollution. É um pouquinho mais complexo, mas essa, digamos, é a definição que a gente pode usar. Então, vamos ver agora, por exemplo, eu acho que tem essa e vai ter mais outra. Então, por exemplo, aqui o RDOS. Também é uma falha não tão conhecida, aonde a gente tem o padrão de uma regex extremamente complexa, e vocês podem acreditar que não, mas essa regex é complexa e ambígua, não para a gente, mas para a ferramenta que vai fazer a interpretação dessa regex e validar ela com a entrada do usuário, né? E aí, qual o padrão disso? É uma regex excessivamente complexa e ineficiente que é processada por uma engine de regex que permite backtrack. Então, é uma outra falha também bem específica, mas que ela também... Esse tipo de falha aqui só causa DOS em aplicação, ela não permite a execução de código remoto. Tá? E a última, e não menos importante, que a gente também vê muito por aí, é o command injection, onde você consegue injetar comandos em uma aplicação que faz o processamento daquele input. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação que ela recebe um argumento da função main e concatena com o comando, né? E faz e manda para o system, sem uma validação direta ali. Então, qual seria o padrão disso? O uso de um input concatenado com comandos de sistema operacional. Então, por exemplo, a gente vê aqui que ele vai concatenar com esse cara aqui, com o cat, né? Que é do Linux. Beleza, isso foram alguns padrões que a gente definiu. E agora, a gente vai... Lembra que eu falei que a análise estática ela se baseia em algumas premissas, né? Então, uma delas é o Taint Analysis. Eu não vou tentar traduzir Taint Analysis, porque nem tem uma tradução que seja boa para o português, mas é basicamente o Taint Analysis, o que ele faz? Ele tenta identificar variáveis que são marcadas, né? Marcadas ali como controladas pelo usuário e que você pode tracear aquelas variáveis para funções vulneráveis que são conhecidas como sync. Também não vou tentar traduzir sync, porque não tem uma tradução boa para o português, mas digamos que o Taint Analysis ele vai fazer o trace, né, como se fosse um data flow, ele vai tracear desde quando aquele dado é recebido pelo usuário, e pode ser via requisição HTTP, via arquivo, via qualquer outra coisa, e vai fazer o trace daquela entrada do usuário para uma função que possivelmente pode ser vulnerável. Como, por exemplo, do que a gente viu aqui dos outros exemplos, buffer overflow, né? Se eu tenho um input numa função externa que é recebido via um arquivo e o usuário controla qual é aquele arquivo, e dentro do programa ele passa por inúmeras camadas de funções e, ao final, se ele chegar àquele input dentro de uma função strcopy que não é feita nenhuma verificação, isso tem-se uma característica, tem-se um sinal de que é uma falha de buffer overflow. E a gente vai ver exemplos práticos disso aqui. Tá? Então, essa é a definição aí de Taint Analysis. Vamos ver um exemplo prático aqui. Tá? Eu tenho uma biblioteca do NPM, que é essa System Information. E ela tem 2 milhões de downloads semanal, ou seja, é bastante utilizada por inúmeros engenheiros e programadores, né, aí pelo mundo. Teve uma falha nessa biblioteca, não foi eu que descobri, né? Também não foi descoberta com a ferramenta que a gente vai ver aqui, mas é para exemplificar o que seria um Taint Analysis
e o que seria esse sync, né? Esse ponto crítico no programa onde ele recebe essa entrada do usuário. Vamos identificar aqui. Essa função, essa biblioteca, ela tinha uma função que era o init check site, né? Basicamente, ela verificava ali o tempo de resposta de um site de uma determinada URL. Então, ele fazia essa verificação com essa função. Essa é a função externa, tá? Então, digamos que eu instalei a lib agora, dou um npmi, instalo a lib, pego ela e vou utilizar na minha aplicação, né? E coloco esse check site ali. Eu vou ter que passar um URL, tá vendo aqui, né? Então, se a gente for ver no código como é que isso funciona, ele passa a URL para essa função aqui, né? A mesma função, init check site, URL e o callback. E mais para frente, a gente avançando na identificação da lógica do programa, ele pega esse valor aqui da URL e ele perceba que ele concatena em algum momento isso, né, com um exec. Né? No Node.js, o exec é para ele executar comandos do sistema. Aí você vai me perguntar, Jardel, mas aqui ele faz a verificação se o protótipo está poluído, que era o que eu falei da fala de Prototype Pollution. Ele faz uma sanitização da URL. Sim, ele faz, só que fizeram de uma forma, digamos, porca. Né? Não fizeram de uma forma onde realmente ele valida isso daí. Então, como é que a gente pode entender o que é o Taint Analysis com esse exemplo? O Taint Analysis aqui, ele vai tentar tracear essa entrada que o usuário controla, que é a URL, ou seja, eu posso controlar, dependendo do software que foi construído, a URL que eu quero que ele verifique, e ele vai fazer todo esse trace daqui, da URL, e aqui eu cortei, tá? Mas existe um código aqui no meio imenso, que é o que ele faz as outras verificações do programa. E aí ele vai tracear essa URL com esse momento aqui, que vai exemplificar uma falha de command injection. Então, aqui, por exemplo, seria o sync, né? Seria o ponto crítico da vulnerabilidade. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais chatinho e complexo. Né? Ali foi só uma chamada externa da função até a concatenação da string. Esse outro exemplo aqui, essa foi de uma falha que eu descobri, não é uma falha muito complexa, era uma falha de RDOS, mas ela tinha um grande impacto. Essa biblioteca aqui, ela tem quase 3 milhões de downloads semanal. Então, ela é muito utilizada. E um ponto interessante também dessa falha é que a biblioteca não tem mais atualização, né, no NPM. Ela não, então, tipo, se você instalar a lib agora, você vai estar vulnerável e, digamos assim, entre aspas, se vire com o que pode acontecer com isso. Isso é o exemplo, vou mostrar um exemplo de RDOS, mas nessa biblioteca também tem várias outras falhas, como Prototype Pollution e inúmeras outras coisas. Então, o que acontece? Vamos começar com onde o usuário controla, o que ele pode controlar e fazer todo o Taint Analysis manual. Né? Ele tem uma função readFile, que é para ler um arquivo XLS. E nesse readFile, ele passa o nome do arquivo. Tá? Então, avançando, lendo o código, né, aquele readFile chama esse readsync, e ele passa esse data. Esse data, se a gente for ver aqui, ele é atribuído a essa variável D. Tá? Então, vamos ficar com o D em memória e perceba que aqui a gente vai ter um fluxo muito mais complexo de como o dado é controlado pelo usuário, como é que ele chega no ponto crítico do programa. Pronto, beleza. Aquela função readsync é imensa, é muitas linhas, tanto que veja aqui, 2.329 linhas. Então, é imenso mesmo. Em algum momento, dependendo de um caso, ela vai chamar o read plain text raw. Tá? E aí, lembra do D? Ele é passado aqui. Então, aquele input controlado pelo usuário é passado para o data é passado para o D, e o D passa para frente para outra função. Esse data, ele vem para cá e ele é utilizado aqui, no read plain text. Né? Se a gente for ver, como é um arquivo binário, um XLSX é um arquivo binário. Então, ele cai nessa condição aqui, de binary, e atribui o data como str. E passa para frente também, o read plain text. Vamos ver agora o que tem nesse read plain text. Isso tudo aqui é o Taint Analysis. A gente está fazendo a verificação de uma variável controlada pelo usuário que pode ser utilizada em uma função insegura. Então, o read plain text tem o parâmetro data. E o data chama o parse XMLS. Então, vamos de novo analisar essa função. Essa função aqui tem o data, e o data chama o parse XML. Vamos também analisar essa função. E veja que o input sai lá de fora e vem até aqui. Né? E aí veja que é muito grande mesmo, essa base de código aqui é imensa.
O parse XML tem o parâmetro D. E dentro dele, ele atribui aqui ao str, e lembrem aqui que ele atribui ao str, porque logo embaixo, aqui, o que ele faz? Ele faz um replace com a regex. De novo, podem acreditar ou não, mas essa regex aqui, para uma engine de regex, ela é extremamente complexa e ambígua. E dependendo do input do usuário, isso daqui vai causar um DOS na aplicação. Então, veja que a gente passou por umas 6, 7 funções, até a gente identificar o input do usuário até uma função vulnerável. Isso daqui foi feito manualmente, tá? Então, não recomendo, né? E isso é um exemplo de uma falha de RDOS, mas poderia ser um buffer overflow, poderia ser um prototype pollution, poderia ser qualquer outra coisa. Então, isso aqui foi feito manual. E aí depois vocês perguntam, tá, como é que a gente pode automatizar isso? Porque ler uma base de código que tem mais de 23 mil linhas é uma coisa humanamente chata, pelo menos, né? Para não dizer outra palavra. É isso que a gente vai entender, tá? Mas lembrem, tá? O input foi traceado e aqui é o sync, né? O ponto crítico aonde ele usa um input que é controlado pelo usuário em uma função vulnerável. E aí, né, baseado em tudo isso que a gente viu de análise manual aqui, vamos ver o CodeQL e como essa ferramenta pode nos ajudar. O CodeQL, ele permite você descobrir vulnerabilidades em uma base de código usando análise estática, onde a gente consegue construir carries, por isso o título da palestra, né, a gente consegue construir carries para buscar exatamente ali o que eu tinha falado. Então, voltando nesse exemplo aqui, por exemplo, anterior, eu poderia fazer uma carry que dissesse assim, olha, procure no programa variáveis que são controladas pelo usuário e que essas variáveis não são sanitizadas em algum momento e que essas variáveis elas são utilizadas em comandos de regex na aplicação. E aí, digamos que eu dou uma carry e encontrei a linha de código, né? Eu não precisaria fazer esse rolê todo que a gente fez aqui. Então, seria muito mais fácil se a gente tivesse uma ferramenta dessa e, felizmente, a gente tem várias. O CodeQL, estou voltando aqui. O CodeQL é uma delas, tá? Então, ele permite fazer tudo isso, né? Ele é até interessante que ele fala aqui, ó, o CodeQL permite você consultar código como se você estivesse consultando dados em um banco. Então, o que ele permite fazer, né? O CodeQL é uma ferramenta de análise de código estática, faz uma análise semântica do código, ele vai fazer o Data Flow Analysis, né? Todo o fluxo de dados, desde o mundo externo até um ponto crítico do programa, que é o sync, e depois ele também faz o Tent Analysis. Um ponto não tão legal é que ele não suporta todas as linguagens possíveis e imagináveis que temos por aí. Por enquanto, pelo que eu verifiquei hoje cedo, a gente tem o C, C++, o C Sharp, o Go, o Java, Kotlin, JavaScript, Python, Ruby, Swift e TypeScript. E aí, só para a gente tentar entender, a gente não vai ver cada um dos passos que o CodeQL faz, como que ele faz, porque é uma coisa muito complexa e seria, na verdade, nem seria uma talk, seria um treinamento disso, né? Quem sabe numa posteridade eu possa fazer esse tipo de treinamento aqui. Então, ele vai basicamente pegar uma base de código aqui e ele vai utilizar um extrator, né, para poder, dessa base de código, construir um banco de dados. Então, ele vai transformar o código num banco de dados. E aí, depois, a gente pode utilizar carries, né, para poder... A gente já tem carries pré-construídas também, então a gente não vai ter que sair do total zero aqui. E a gente pode pegar essas carries, mandar para um analisador de carries, e aí ele vai trazer os resultados. Por exemplo, essa carry que eu falei agora há pouco, né, de procurar por funções que são controladas pelo usuário, que são utilizadas num comando de regex, que podem ser vulneráveis. E pode, de novo, exercitem a mente aí, pode ser utilizado para buscar funções que são controladas pelo usuário e são utilizadas com funções como strcopy e que não fazem o bound checking, o buffer overflow. Então, a gente vai ver agora uma coisinha praticazinha. Se der pau, provavelmente vai dar. Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu gravei mais cedo, mostrando como é que acontece, tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar ver aqui? Como que instala o CodeQL CLI, como que utiliza as libs que já tem de carries pré-prontas, como pegar o pack de carries para uma determinada linguagem, por exemplo, JavaScript, Python e inúmeras outras, como criar um banco de dados da base de código, como rodar carries e como ser feliz hackeando, né? Então, deixa eu pegar aqui rapidão.
Deixa eu mandar para a tela. Meu Deus, perdi o mouse aqui. Espera aí que eu estou apanhando aqui para o notebook. Ué. Ah, tá aqui. Boa. A gente está vendo aqui um repositório. Deixa eu dar um zoom. Beleza. Aqui a gente vai ver todo aquele espaço que a gente viu, né? Eu não vou instalar o CodeQL e o pack de ferramentas porque vai dar muito trabalho, vai consumir muito tempo aqui da nossa talk, mas eu vou mostrar pelo menos aonde que a gente pode procurar por ele, tá? Então, deixa eu pegar e subir isso aqui também. Boa. Quem quiser depois, né, eu recomendo depois praticar, testar, se interessar pelo tema, pode acessar o próprio site, né, do GitHub. O CodeQL foi uma ferramenta que é suportada pelo GitHub/Microsoft, né? Então, aqui vai ter o passo a passo de como você fazer o setup, instalar o CodeQL CLI na sua máquina e no seu computador para poder começar a fazer essas análises, tá? E também, deixa eu conseguir passar aqui para o outro lado, para eu poder mostrar o pack de carries algumas, tá? Aqui tem algumas bibliotecas que o CodeQL suporta. Então, aqui vai ser muito mais fácil eu fazer uma carry, porque já tem até carries padrões, tá? Eu quero uma carry para procurar buffer overflow. Ele já tem uma pronta para você. Se você quiser começar a procurar vulnerabilidades e falhas em softwares, faz o seguinte, instala o CodeQL, baixa um monte de repositório da internet de código C e roda as carries de buffer overflow e seja feliz e tente hackear e encontrar falhas por aí. Até mesmo alguns eu vou mostrar, dão bounties bem interessantes, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos e o valor que foi pago esses bounties. Deixa eu ver aqui também outra coisa. Aqui é um outro ponto, que é lá no repositório do CodeQL, né? Ele fala aqui o pack de libs de uma determinada linguagem. Então, JavaScript, C++ e tudo que a gente já viu. Mas beleza, agora vamos ver o vídeo aonde a gente vai. Lembra de todo aquele processo que eu mostrei? Aonde você vai precisar pegar uma base de código, transformar aquela base de código em um banco de dados e depois disso fazer carries? A gente vai ver isso aqui em vídeo. Porque se eu for mostrar aqui na hora, vai quebrar, eu tenho certeza. Então, review in Finder. Trouxe aqui para baixo. Ele trouxe aqui para baixo também. Está me trollando aqui ele. Putz. Espera aí, vai dar certo. Deixa eu tirar aqui só para poder já colocar lá que é melhor. Deu certo. Eu vou dar o play aqui, tá? E isso é no repositório que eu vou mostrar já para vocês, tá? Então, eu criei esse pequeno comando aqui, nada demais, tá? É só porque eu sou fresco mesmo. E aí, esse comando, ele vai fazer aquela criação do banco de dados que a gente viu, tá? Deixa eu dar o play. Aí.
Então, aqui eu vou criar o banco de dados, né? Eu vou passar qual é o caminho do diretório que eu quero criar o banco de dados, né? O "-d". Eu vou passar a linguagem que eu vou criar aquele banco, no caso, JavaScript. Depois, eu vou dar um POC, o caminho que eu vou mandar esse banco, quer dizer, a base de código onde eu vou receber, e aí ele vai rodar por aí e vai fazer todo o processo de criação do banco de dados. Então, aí, o banco foi criado com sucesso. Beleza? E aí, ele vai mostrar toda a base de dados aqui do código. Show de bola. Agora, eu vou tentar mostrar rapidão aqui como ele faz uma query, tá? Deixa eu ver se eu consigo, até mesmo porque o tempo da talk está acabando. Então, vou subir aqui. Vou dar um play. Estou apanhando para o mouse aqui. A pessoa procura vulnerabilidades em software e apanha para o mouse. Aí vai dar certo. Tá. Então, aqui eu vou fazer... Aqui eu extraio uma extensão do CodeQL no VS Code, também só porque eu quis, mas você pode fazer tudo via CLI. Eu vou selecionar a linguagem, vou selecionar o banco de dados, que eu vou fazer aquela query. Então, no caso aí, lembra que eu criei aquele banco de dados anteriormente? Eu vou selecionar qual é a pasta que está aquele banco, vou criar o banco de dados e vou criar uma query. Nesse caso, você bota para criar uma query, ele já vai criar um automático, mas você pode rodar uma query própria. Então, eu peguei uma query de command injection, tá? Eu vou pegar aqui a query. Essa query aqui é a query de command injection, não vale a pena eu explicar aqui, porque, inclusive, vale isso um treinamento, não vale uma palestra, porque é muito complexo para entender. Então, basicamente, essa query vai procurar por linhas de comando que são concatenadas com a entrada do usuário. E eu vou rodar a query. Um ponto interessante para quem depois quiser usar CodeQL para começar a procurar vulnerabilidades e falhas, tenha um PC muito bom, porque nesse meu Mac aqui, que foi onde eu rodei esse teste, eu só tenho 8 GB de RAM, é um M1 e ele travou, né? Demorou muito para poder executar. Então, tem um hardware muito bom para poder executar. Aí ele vai ficar rodando e tal, não vai valer a pena eu poder mostrar, também porque tem outras coisas na talk. Então, deixa eu voltar para ela para poder finalizar com o tempo aqui hábil. Tá? Cadê? Acho que é aqui. Vocês estão vendo o Keynote aí? Ah, está aqui. Beleza. Depois, se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia lá fora. E aí, vocês pensam, Jardel, você mostrou um exemplo aí que é um código seu. Isso aí é tranquilo, até eu faço. Tá, mas a gente vai ver casos reais que foram utilizados para encontrar falhas críticas em softwares críticos e que deram um bom bounty para o pesquisador. E um dos pontos que motivou essa minha palestra foi essa ferramenta aqui, que é o Silent Spring, né? Desculpa, essa ferramenta não, esse artigo aqui. Foi um artigo que ele foi apresentado na DEFCON, aqui o Mikhail Shebaikov, né, que aqui é um dos pesquisadores. Eu troquei uma boa ideia com ele, e ele falou que o CodeQL foi uma das melhores ferramentas que ele encontrou para descobrir essas falhas de prototype pollution desses softwares. Então, tem um pesquisador que tem PhD, que palestrou na DEFCON, né, e que utilizou isso daqui até na Black Hat também, e utilizou o CodeQL para encontrar essas falhas. Então, eu, mero mortal, me senti no direito de também utilizar para encontrar essas falhas também. O CodeQL, ele também tem o hall da fama deles. Então, aqui foi a quantidade de falhas que foram encontradas até então com o CodeQL. E aqui um outro exemplo, teve uma falha do Apache Struts, já tem um tempo, 2017, que ela tinha um CVSS de 8.1, que é muito alto para quem não entende de vulnerabilidades, e ela tem um EPSS de 94%, ou seja, o EPSS significa a probabilidade daquela falha ser explorada nos próximos 30 dias por threat actors, enfim, criminosos e por aí afora. Então, essa falha aqui, criticasíssima, digamos assim, foi encontrada por meio do CodeQL também.
Outros casos reais, aqui é o menor bounty, um dos menores bounty que ele recebeu, tá? O pesquisador. Eu troquei ideia com ele, ele mandou um e-mail aqui com tudo que ele tinha descoberto, e ele também utilizou CodeQL, e ele recebeu uma pequena bagatela de $7.400. Para ele pode ser pouco, mas para a gente é uma fortuna. E teve mais bounties que isso, tá? Mais do que $10.000. E ele encontrou uma falha de execução de comando remoto no Kibana, utilizando o CodeQL. E podem ver aqui que é de 2025, então bem recente, tá? Não tem um EPSS grande, mas enfim, é uma falha bem crítica. E você pensa, Jardel, mas aí esses softwares aí são de boa, Apache Struts, não sei o quê, eu quero coisa hardcore, eu gosto do baixo nível mesmo. Isso aqui me fascina, também me fascina, tá? Teve essa falha no Chrome, que foi um use after free, na lib de web áudio deles, né, de 2019, que também foi encontrada com o CodeQL. Então, estou exemplificando casos reais para vocês tirarem da cabeça que a POC que eu mostrei com o código controlado, que eu mesmo criei, que tem um command execution, que um command injection, o CodeQL não vai conseguir pegar coisas mais complexas. Mas aqui a gente pode ver que conseguiu. Uma falha crítica no Chrome foi descoberta usando o CodeQL. Então, façam vocês mesmos, depois instalem o CodeQL e façam essas análises. E por último, e não menos importante, teve uma falha que foi descoberta de bootloaders open source, como por exemplo o Grub, UEFI e vários outros, utilizando o CodeQL. Essa pesquisa foi liderada pela Microsoft e eles utilizaram aqui o CodeQL como uma ferramenta para poder buscar e fazer essas análises. E aqui é que você pode fazer as pesquisas no Chrome também. Mas lembre-se, como uma vez o Fred Brook falou, não existe bala de prata, não só com CodeQL a gente vai encontrar as maiores vulnerabilidades do mundo, a gente precisa utilizar outras ferramentas. E maior parte de todos os outros exemplos reais que eu mostrei aqui, os pesquisadores também utilizaram análise dinâmica, fuzzing, engenharia reversa e várias outras coisas. Eu estou correndo porque já acabou meu tempo. Já tem alguns minutos? Tem uns minutinhos? Boa. Então, você fala, Jardel, eu quero estudar CodeQL, eu quero descobrir, eu quero tentar encontrar falhas em softwares grandes e um dia eu quero ser reconhecido e receber bounty por isso. Como é que eu começo? Os próximos passos que você pode dar após essa talk aqui é que o próprio CodeQL tem um Capture the Flag deles. Então, você consegue sair do nível básico para um nível mais complexo e ir evoluindo gradativamente com isso. Então, eu recomendo bastante você jogar nesse CTF, ele é bem legal. E você também tem outras coisas que você pode fazer para o CodeQL, contribuir para o CodeQL, por exemplo. Você pode compartilhar suas carries que você construiu e encontrou falhas com outros pesquisadores. Por exemplo, vocês lembram do artigo do Silent Spring, que foi a falha lá no Node.js, que foi apresentada na Black Hat, na DEFCON? O pesquisador, ele compartilhou as flags com a comunidade. Então, digamos que eu pego aquilo ali e vou utilizar num outro projeto que, sei lá, tem 3 milhões de downloads semanal, numa lib do Node.js. Não foi eu que criei a carry, mas eu posso utilizar e eu encontrar as falhas. Então, tenham esse espírito também, se algum de vocês se aprofundar com CodeQL, compartilhar isso com a comunidade. Então, aqui são algumas outras formas, né? Contribuir com o projeto, compartilhar as carries, corrigir bugs no CodeQL também, quem gostar de desenvolver e codar aí. E outra coisa que eu recomendo é tentem replicar CVS que já foram encontradas com as carries do CodeQL, porque você vai pegar experiência e prática com aquilo ali. Então, por exemplo, aquela falha do Apache Struts, pronto, pois eu vou fazer uma carry que vai procurar por aquela falha no código e vai trazer o resultado. E aí, com isso, você vai aprimorando o seu conhecimento e a prática de utilizar CodeQL. E depois disso, vá por aí no mundo encontrar suas próprias vulnerabilidades. Coisas que vocês podem ler também, que eu recomendo. Esse livro aqui, eu estou ganhando nada da No Start Press, tipo R$0, para poder divulgar o livro deles. Mas esse livro aqui, eu comecei a ler ele. Inclusive, ele também foi um dos que me inspirou a fazer essa talk do CodeQL, porque tem um artigo que fala só sobre CodeQL, usando para buscar falhas de integer overflow e várias outras coisas. Tem os artigos do website do CodeQL, que eles têm uma série de artigos lá. E tem também esse livro que eu comentei. E, basicamente, é isso. Quem quiser meu contato, pode escanear esse QR Code aí. Não é um Instagram que eu uso tanto ultimamente, mas pode escanear e aí a gente se fala. Ou também, eu recomendo melhor o LinkedIn, porque aí realmente vai ter... a gente pode trocar um papo lá depois, beleza? E, se é isso, todo mundo escaneou. Quem quiser falar comigo, obrigado.